este som é. É só por causa do Kevin. Dá. Sério? Isto é isso. Temos uma mania de baixar muito hoje no episódio. Está ligado? Não está ligado? Está a ver? Está. Olá. Bom dia. Olha, eu vou pedir que venham mais para a frente, estão aí muito atrás. Há aqui tantos lugares. Por favor. Ele tem que dar o exemplo disso. Furtado, este gajo dá o exemplo. Furtado, dá o exemplo. Anda lá. Há aqui tantos lugares. Pronto. Bom dia, bem-vindos a mais um dia da nossa conferência. Yeah! Estava à espera de mais entusiasmo. Quero começar por dizer o nosso programa de hoje. Nós agora vamos ter um culto. Depois vamos ter o nosso almoço, onde podem almoçar cá, mas deixem tudo limpo, por favor. À tarde vamos ter o nosso evangelismo, que não vai chover. Vamos orar por isso. Vai ser das 3 às 5. E depois à noite, às 8h30, vamos ter outra vez o nosso culto. Portanto, apareçam. Esperemos que esteja mais gente hoje à noite. Quero relembrar da nossa sala de oração, que está sempre aberta. Podem ir para lá se precisarem de orar ou de estar sozinhos ou que alguém ore por vocês. Temos as nossas bancas lá fora. Vamos ter a Sólida Glória, o 99+1, as nossas suetes também, os 4 pontos e a livraria da nossa igreja. Portanto, se esqueceram da Bíblia, já sabem. Acho que não me falta nada. Quero só começar outra vez com um jogo.
Ok. O jogo vai ser, já que não estamos muitos, vou dividir deste lado, deste. E eu vou dizer versículos da Bíblia e vocês têm que encontrar onde é que estão esses versículos. Não se pode usar o telemóvel. Portanto, se não trouxeram a Bíblia, problema vosso. Não podem usar o telemóvel. Se ele vir alguém usar o telemóvel, E não podem paciência. dizer que isso não é cristão. Porque é mesmo assim. Paciência. Quando for Tens a livraria lá fora. compras. Pronto. Posso? Marco, se tu perdes. Agora é pressão. Pronto. Primeiro versículo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Onde é que está? Está na Bíblia. Convém. Aviso já que eu usei a versão da João Ferreira de Almeida, portanto não me chateiem. Já não há tatuagens? Não há. Ui. Usei NVI mesmo. Só para chocar. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Onde? Certo. Um ponto para esta equipa. Próximo. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Esta é fácil. É só andar um bocadinho para trás. Podes, encontraste, diz. João 8:7. Certo. Yeah! Próxima. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que tem vontade no culto? Certo. Está quanto a quanto? 2? 1, 2. Porquê é que não conta? Paciência. Próxima. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Certo. Mateus 7:13. Está 2-2, está empatado. Portanto, esta é a última para desempatar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão chamados filhos de Deus. Certo. Pronto, esta equipa ganhou. Mateus 5:10. Pronto, agora vamos continuar com o louvor, não é? Acho que... Pronto. Bom dia, malta. O Pedro quer cantar os patinhos. O que é que vocês acham? Bem, vou convidar-vos a ficarem de pé. Vamos aproveitar também já a primeira música para levantarmos as nossas ofertas. Mas fiquem de pé. Somos pouquinhos hoje. E obrigada por terem escolhido a melhor parte neste dia chuvoso, um sábado de manhã, e virem à nossa conferência. Achamos mesmo que vai ser um bom tempo. O que é que vocês acham? Amém.
amo ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar e no louvor ele ouve. Eu amo ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar na adoração ele ouve. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Poder na oração de um povo rendido diante de Deus. Desperta então do teu deitar, é tempo de adorar. Minha alma despertar, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha canta ao Senhor, canta ao Senhor. Ao nosso orar, ao seu mover, caminho novo irá fazer. Cada promessa é assim, amém. E é certo que ao seu mover todo o inferno vai tremer. A glória a Deus, a glória ao Rei. Hey! Oh! Oh, vem o Rei da Glória, está aqui. Hey! Oh! Prostrados aqui para o adorar. Hey! Oh! A Ele o louvor irá subir. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Morto na cruz, por mim humilhado, o Filho de Deus, de espinhos coroado, as suas mãos foram cravadas por mim. No último expirar, o véu foi rasgado, a terra tremeu, seu corpo foi levado. Ele morreu, deu sua vida por mim. Jesus morreu, deu sua vida
e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou, morto na cruz, por mim humilhado, o Filho de Deus, de espinhos coroado. As suas mãos foram cravadas por mim. No último expirar, o véu foi rasgado, a terra tremeu, seu corpo foi levado. Ele morreu, deu sua vida por mim. Jesus morreu, deu sua vida por mim. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou. Meu coração te dou, minha atenção te dou. Oh, 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 adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor. Meu coração te dou, minha atenção te dou. Oh, 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 adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou, se entregou. Por amor se entregou, se entregou. Por amor se entregou. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua entrega, Deus. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai, tu te entregaste para que pudéssemos ser salvos, Pai. Tu és digno de todo o nosso louvor, Pai, e que nós nesta manhã possamos ser suficientes, Pai. Que o nosso louvor seja agradável para Ti, Deus. Se connosco, Senhor, e abençoa-nos, Pai. No silêncio do meu coração tento encontrar algo muito bom. Digo
digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor. Trago mais que uma canção, trago tudo, ó Senhor. Quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar. Tudo pra mim, eu vivo pra ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Eu vivo pra ti, és tudo pra mim, Jesus. Rei de tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. O que tenho é teu, é pouco, ó Senhor. Vivo para te adorar. Trago mais que uma canção, trago tudo, ó Senhor. Quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar. És tudo pra mim, eu vivo pra ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo pra ti, és tudo pra mim, Jesus. Eu volto para te adorar. És tudo pra mim, vivo pra ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo pra ti, és tudo pra mim, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo pra ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo pra ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo pra ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Vivo pra ti, Jesus. Eu volto para te adorar. És tudo pra mim, eu vivo pra ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo pra ti, és tudo pra mim, Jesus. Eu volto para te adorar.
És tudo para nós, Senhor. Podem ficar sentados, malta. Obrigada. Pastor Samuel. Amém. Bom dia a todos. Tudo bem disposto? Mandaram-me cá para as alturas que é para vos ver bem, está bem? Não quero estragar aí as luzes e as câmaras. Espero que tenham descansado bem. Quero-vos dar os parabéns porque escolheram a melhor parte, porque estarmos juntos é sempre a melhor parte, estarmos na presença dele é sempre a melhor parte. Bem, e vamos tentar ter uma conversa, não somos muitos, não é? Vamos tentar conversar juntos. Vocês vieram para conversar um bocadinho ou não? Ajudem-me, se faz favor. Ajudem-me, se faz favor. Primeiro, este é um dueto maravilha. Ele toca bem, ela canta bem. Isto é uma coisa fabulosa. Glória a Deus. Fomos inspirados. Obrigado por se deixarem usar pelo Senhor. Bem, contracultura. Já aprendemos ontem o que é contracultura. Certo? Já percebemos mais ou menos o que é contracultura. E hoje de manhã, nós vamos observar um outro aspecto desta ideia da contracultura. O tema que aí a liderança dos jovens partilhou comigo é muito interessante. É a ideia de estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no mundo, mas não ser... Ajudem-me lá, se faz favor. Estar no mundo, mas não ser do... Já definimos ontem o que é isto de mundo, não é? Já tentámos perceber o que é isto de mundo. Já tentámos perceber que quando a Bíblia está a falar de mundo, está a falar de pensamento, de visão, de percepção do mundo. Porque todos nós estamos no mundo e, de certa maneira, pertencemos a este mundo. É a nossa terra, é onde nós vivemos, são os nossos relacionamentos, é onde nós estamos na escola, na faculdade, no trabalho. Aqui é o nosso mundo também, onde estão os nossos relacionamentos, os nossos amigos. Agora, o que é que significa isso? Estar aqui nesta terra, estar na tua escola, estar no teu prédio, entre os teus amigos, mas não pertencer a essa maneira de pensar. E eu observei e achei por bem que podíamos partilhar hoje, depois à noite vamos compor isto de outra maneira, Jesus como o nosso exemplo de contracultura. Veja, o nosso tema é contracultura, certo? Então quem é que é o nosso exemplo? Quem é que é o nosso padrão? Há bocadinho cantámos um hino puramente evangélico, puramente bíblico, aquilo que Jesus veio fazer para nós. O que é estar no mundo e não ser do mundo? Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso modelo? Quem é que é o nosso exemplo? Nós estamos aqui sempre focados nele. Vejam, uma igreja saudável, uma comunidade saudável, um grupo de jovens saudáveis, é aquele que está focado em Cristo, está focado no Evangelho. Então, qual é o exemplo que Jesus nos deu? Porque vejam, Jesus veio até nós, Jesus viveu entre nós, Jesus viveu no mundo, mas não mudou o seu padrão para ser aceite. Eu acho que o foco deste fim de semana tem a ver com isto. Estar, pertencer, viver, mas não é preciso mudar o nosso padrão para sermos aceites. Porque se eu tiver que mudar o meu padrão para que os outros me aceitem, na realidade eu não estou a ser aceite. Percebem? Se eu tenho que mudar o meu padrão para me aceitarem, na realidade não me estão a aceitar, porque nós devemos aceitar-nos como somos, como estamos e recebê-los. Então, Jesus não mudou o seu padrão para ser aceito pela sua sociedade. Ele viveu em muitos aspectos de forma absolutamente contracultural, absolutamente fora da sua realidade cultural. E vejam, ele nunca teve medo, Jesus nunca teve medo de ser rejeitado, ou como agora está na moda dizer, de ser cancelado. Alguém aqui já foi cancelado? Não? Eu confesso que nas redes sociais já cancelei alguns, não é? Porque não dava, ou entrávamos em lutas, em batalhas e coisas, ou então a gente ignora, não é? Mas vejam, Jesus não estava com medo de ser cancelado por ser quem era.
Jesus não estava com medo que aquilo que ele acreditava, os seus valores, o seu padrão, a sua identidade, fosse motivo para o cancelarem. E nós também não devemos estar preocupados com isso. Aqueles que verdadeiramente valorizamos não nos vão cancelar por causa do nosso padrão, por causa da nossa identidade. E na realidade, por causa das suas escolhas, por causa do seu padrão, por causa das suas escolhas, por causa da maneira como ele vivia, como cantámos há bocadinho, acabou por ser morto pelas suas convicções. Vocês estão cá ainda? Não estou a desejar ninguém que morra. Alguém quer morrer? Vou perguntar isto de toda maneira. Alguém quer ir para o céu? Alguém quer ir agora? Agora não há voluntário, agora é mais difícil. Alguns. Mas veja, Jesus acabou por morrer. Porquê? Por causa das suas convicções, por causa do seu padrão, por causa do seu propósito. Claro, não vamos entrar aqui na teologia, não foi uma morte por acaso, foi uma morte planeada, ele sabia que vinha para isto, mas ele morreu por causa do seu propósito, por causa da sua vida. E ele deixa-nos esse exemplo de como é que devemos estar no mundo sem não sermos do mundo, não adotarmos essa mentalidade. Então vamos ver 4 ou 5 coisas, rapidamente, 4 ou 5 coisas, porque vocês foram corajosos, não têm que ser massacrados 2 horas de pregação, pô não? O Pedro disse que me ia ouvir todo o tempo que eu quiser, que eu estou a receber o que ele me disse ontem, não é? Mas ele já está a olhar para o relógio, já está a olhar para o relógio. Até ao 12:30. Então ainda temos tempo, aleluia. Veja, 5 coisas simples que devemos receber de Jesus como o nosso exemplo, de Jesus como o nosso padrão. Se ele foi o exemplo e o padrão de contracultura, é com ele que eu quero aprender. E há por menos 4 ou 5 coisas que ele fez, como ele viveu entre nós, que nos deixam um exemplo extraordinário. Olha, primeiro, ele amou o mundo sem se deixar moldar pelo mundo. Lembram-se ontem do molde, do padrão? Ele amou o seu mundo, mas para amar o seu mundo e para chegar ao seu mundo, ele não precisou ser moldado pelo seu mundo. Ele não precisou ser moldado pelo pensamento, pela maneira como eles viam. Não. Vejam, o versículo mais famoso da Bíblia, além do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que vocês leram ontem, é aquele que todos conhecemos, que Deus amou o mundo ao ponto de quê? De dar o seu filho, de dar o seu único filho por amor a nós. Então vejam a identidade de Jesus, vejam o padrão de Jesus, vejam o padrão do Evangelho. O padrão do Evangelho é amar, ele amou, mas o amar não significa ser moldado por, o amar não significa que o mundo é que o vai moldar, o amar significa trazer o seu padrão, a sua identidade, a sua mensagem. Vejam que a Bíblia diz uma coisa tão interessante, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa identificar-se, não possa compadecer-se, não possa perceber as nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado até ao limite, humanamente pensando ou refletindo, mas sem pecado. O que é que a Bíblia está a dizer? Que ele esteve no mundo, que ele amou o mundo, mas não precisou ser moldado pelo mundo para deixar a sua marca. Às vezes nós achamos que para deixarmos a nossa marca entre os nossos colegas e amigos, parece que temos que fazer as mesmas coisas, identificarmos com eles. Vejam, Jesus deixou a maior marca no mundo, a maior marca do mundo, a marca de amor. Ele identifica-se com tudo aquilo que tu estás a viver, com tudo aquilo que tu estás a passar, com tudo aquilo que estás a enfrentar, com tudo aquilo que possas experimentar. Ele passou por tudo isso e identifica-se contigo, mas conseguiu passar por isso tudo sem pecar, sem baixar o seu padrão, sem descer de nível, sem macular a sua identidade, mas viveu um padrão superior. E é isso que a Bíblia vai dizer no texto que vocês leram aí há bocadinho, ou no capítulo que lemos há bocadinho, em que Jesus diz aos seus discípulos, porque eu quero trazer o padrão de Jesus e quero aplicá-lo a nós. Vejam que o desafio de Jesus é o desafio para nós, para a nossa vida. E o que é que Jesus disse? Olha, eu dei-lhes a sua palavra, a tua palavra, João 17, o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Vejam, às vezes a sociedade, a mentalidade da sociedade não vai gostar do nosso padrão, não vai gostar da nossa identidade. Porquê?
Porquê? Porque nós temos um padrão contrário, estamos em contracultura ou em contracorrente, como dissemos ontem. Parece que às vezes estamos a ir ao contrário daquilo que a sociedade quer vir, mas não somos nós, estamos enganados. Olha, quando eu cheguei a Paris, estava lá, sei lá, há 15 dias ou um mês, a rapaziada no fim do culto, eu vivi em Paris 14 anos. Viver em Paris uma semana de férias é maravilhoso. Viver 14 anos só para os milionários para desfrutarem da cidade. Não é? E a rapaziada no fim de um culto disse, olha, vamos passear para Paris. Pegámos do carro e fomos passear. E quando de repente dou por mim, vem uma multidão de carros contrária. Eu disse, eles estão todos enganados. Não é? Devem estar todos enganados. Mas na realidade, quem estava enganado era eu. Não é? Era eu. Mas não é isso. Quando nós vivemos o Evangelho, até parece que vem toda a gente em sentido contrário, mas na realidade não somos nós que estamos enganados. Jesus está a dizer, eu dei-lhes a tua palavra. O Evangelho que falámos ontem, o molde de Jesus é a sua palavra. E quando nós identificamos com essa palavra, é normal que isso vá trazer alguma fricção. Mas Jesus diz uma coisa tão bonita. Ele diz, eu não peço que os tires do mundo. Vejam, nós estamos aqui com um propósito. Vamos ver isso à noite. Estamos aqui com um propósito. Jesus diz, eu não quero tirá-los de lá. E Jesus não quer tirar-te da tua faculdade. Jesus não quer tirar-te da tua escola. Jesus não quer tirar-te do teu ambiente. Não é esse o caminho. Eu não peço que os tires de lá. Mas o quê? Mas que os guardes do mal, que os guardes de moldarem-se, que os guardes de identificarem-se com eles. Eles não são do mundo, eu também não sou, então santifica-os. Então, em primeiro lugar, Jesus deixa-nos um padrão interessante. Ele estava no mundo, mas não era do mundo, mas ele amou o mundo em que estava. Então nós somos chamados aqui a amar o nosso mundo. És capaz de amar o teu mundo? É que o teu é diferente do meu, ou não? Os teus relacionamentos são diferentes do meu. Aonde tu te moves não é o sítio onde eu me movo. Aonde tu vais não é o sítio onde eu vou. Então tens que amar o teu padrão, o teu mundo. A segunda coisa que Jesus nos deixa, muito interessante neste assunto, estar num mundo mas não ser do mundo, é que ele serviu em lugar de procurar ser servido. Olha, agora ouçam bem, que agora é difícil. Vejam, qual é o padrão de contracultura de Jesus? Qual é o padrão de contracultura que há nele? Ele serviu em lugar de ser servido. Ele viveu a vida para servir. Quem é que gosta de ser servido? Vá lá, não hajam mentirosos aqui, hein? Quem gosta de ser servido? Aleluia, aleluia. Eu gostava mesmo que a minha mulher agora pagasse uma viagem para um hotel nas Caraíbas, tudo incluído, e a gente estar ali só a ser servido. Quem é quem apetece ir? Alguém? Aí o vosso pastor está como voluntário, aleluia, toca a levantar uma oferta para proporcionar isso, porque gostamos de ser servidos. Mas ser contra a cultura é exatamente o contrário. E nós vivemos numa sociedade e nós às vezes somos moldados por isso, em que achamos que somos donos de tudo, toda a gente está cá para nos servir, para fazer a nossa vontade, cumprir os nossos desejos. Mas vejam, ser contra a cultura, seguir o padrão de Jesus, é servir em vez de procurar ser servido. Há um texto fantástico que diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em salvação, em resgate por muitos. Então ser contra a cultura tem a ver com isto. Já pensaste na segunda-feira como é que tu podes servir os teus colegas na escola? Pastor, é só o que faltava. Nem em casa eu sirvo, quanto mais na escola. Estão lá os meus pais para me servir. Já pensaram? Ser contra a cultura é procurar como é que eu posso servir o outro. Como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso ir em direção à necessidade do outro? Como é que eu posso chegar-me ao outro? Jesus, que merecia ser servido por todos, que merecia e tinha uma posição de exaltação, diz que veio para servir, E vejam o que é que Jesus diz aos seus discípulos. Vejam o que é que ele diz aos seus discípulos. Ele diz assim, entre vocês não vai ser assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, aquele que governa, como aquele que serve. Do que é que Jesus está a falar? De contracultura. Na nossa sociedade, o maior é servido, certo? Mas na contracultura que nós vivemos, o maior é aquele que serve. Quantas pessoas é que já serviste hoje?
Ainda tive a oportunidade. O dia ainda vai curto. Hein? O dia ainda vai curto. Hein? Nós gostamos de ser servidos, mas ser contra a cultura, seguindo o exemplo de Jesus, é servir o outro, é dar-nos pelo outro. Então, entre nós, na nossa contracultura, na nossa maneira de viver, nós somos chamados para servir, para nos dar em favor do outro. E não é só na igreja, não é só servir à porta, na música, no louvor, no som, na multimédia, aí nas câmaras, nas fotografias maravilhosas que vocês tiram aqui, porque saem todas bonitas. Se eu aparecer em alguma feio, vai haver um problema, não é? Não é só aqui. A contracultura sai daqui. Como é que eu lá em casa vou servir? Como é que eu na escola vou servir? Como é que eu na faculdade vou servir? Como é que eu posso servir os meus colegas no trabalho? Como é que eu posso servir? Se calhar na segunda-feira algum colega teu vai chegar doente e tu podes servi-lo, sabias? Podes servi-lo, orando por ele. E Deus pode fazer um milagre. Agora já não tenho muita fé. Deus pode fazer um milagre. Pastor, mas se eles não quiserem ouvir-me, não te preocupes com isso. Ora, e Deus pode fazer um milagre, porque nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Terceira coisa, deve ser... Estão a ver o que é isto? É pôr em prática a mensagem. Glória a Deus. Servir. Então já dissemos duas coisas. Vejam. Ser contra a cultura é amar como Jesus amou. Ser contra a cultura é servir e não desejar ser servido. Terceira ideia de Jesus, que é poderosíssima e extraordinária, é que Jesus amou os mais improváveis e não andou à procura da aceitação dos poderosos. Já repararam que nós fazemos de maneira diferente? Todos nós queremos ou desejamos a aceitação dos poderosos. Queremos estar sempre no grupo que está na moda. Queremos estar sempre naqueles que estão em evidência. Nenhum de nós gosta de estar no grupo daqueles que parecem os rejeitados. Mas Jesus era contra a cultura. Jesus era contra a cultura. Quem é que ele amou? Quem é que ele foi à procura? Com quem é que ele se relacionou? Qual era o propósito dele? Ele amou os improváveis. E é interessante, aquilo que eu quero ensinar-vos hoje, mais do que tudo é isto, é que apesar de ele amar os improváveis, apesar de ele estar com os improváveis, a sua santidade nunca foi destruída por causa disso. A sua identidade não foi destruída por causa disso. Ele não foi influenciado por aqueles que o rodeavam, não foi contaminado por aqueles que o rodeavam, mas pelo contrário. A sua natureza, a sua contracultura passou para aqueles que estavam à sua volta. Amar os improváveis. Amar os improváveis. Sabem, nós temos a tendência de deixar de lado aqueles que são improváveis. E eu sei, nas vossas escolas, na vossa turma, nos vossos relacionamentos, há gente que nós achamos que são os mais improváveis, aqueles que ninguém gosta, toda a gente goza com eles. E vejam, Jesus veio para esses. Isso é ser contra a cultura. Jesus veio para esses. Quais é que são os improváveis da tua vida que precisam de ser amados? Se calhar aqui na igreja, no vosso grupo de jovens, há um ou outro que está sempre assim mais afastado, mais solitário, que não tem relacionamento. Esses são os improváveis que precisam de ser amados. Certo? Toda a gente quer estar com o Pedro, ele toca tudo, os instrumentos todos, ele canta bem, todos querem estar com ele. Mas se calhar há aí alguns improváveis que nós temos que ir à procura deles. Temos que investir neles, temos que cuidar deles, temos que os abraçar. Isso é ser contra... Também podem ser amigos do Pedro, está bem? Ele hoje saiu-me na rifa, está tramado. Também, mas temos que amar os improváveis. Temos que cuidar dos improváveis. Vejam, muitas vezes os religiosos do tempo de Jesus chegavam perto dele e perguntavam: olhem, porquê é que o vosso mestre, porquê é que o rabi se relaciona com os cobradores de impostos e com os pecadores? Porquê é que ele está com os piores da sociedade?
Porquê que Ele está com aqueles que não prestam? Porquê que Ele está com aqueles que ninguém quer estar? E Jesus disse, olhem, não são os saudáveis que precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Quem está doente, os improváveis. E sabem, às vezes os improváveis cheiram mal, às vezes os improváveis estão em condições más. Nossa rapaziada ali em Algés, todas as semanas, vai ali para a zona do Caixo de Areia, não só, para servir os que estão em situação de sem-abrigo. Ouçam, eles são os improváveis da sociedade. São os improváveis. Cheiram mal, às vezes já beberam demais, às vezes já consumiram outras coisas, às vezes são profundamente desagradáveis, nós estamos a servi-los e eles ainda são desagradáveis, mas são os improváveis. Quem é que são os improváveis do teu caminho? Ouçam, e garanto, já lá fui tantas vezes e eles nunca me passaram nada para mim, mas eu espero ter passado alguma coisa para eles. A sua situação, às vezes miserável, de pecado, de destruição, de tristeza, de vidas inimagináveis que vocês nem sonham e Deus vos tem guardado disso, não passa para mim, não passa, a não ser a dor. A não ser a dor, a identificação. Mas eu acredito que o nosso sorriso, a nossa paz, a nossa partilha, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso abraço, está a passar muito para eles. Ser contra a cultura é isso. Ser contra a cultura é isso. É pegar num espaço de tempo que é nosso. Podíamos estar a fazer outra coisa qualquer. Podíamos estar a fazer outra coisa que nos desse mais prazer. E às vezes com temporal e com chuva, lá vamos nós ser contra a cultura. A semana passada também estava assim, há 15 dias, e a gente orou, aleluia, porque Deus ouve a oração. E não é que não choveu das 7h30 às 9h30 ou 10 da noite, quando a gente lá esteve. Porquê? Porque os improváveis precisam de ser amados. Isto é ser contra a cultura. Quem é que são os improváveis do teu relacionamento que tu precisas de amar? Porque quando tu estás a amar, na realidade, quem está a servi-los é Jesus, porque Ele serve através de ti, serve através da tua vida, através da tua vida. Jesus encontrou-se com um leproso e disse, olha, se quiseres podes purificar-me. E eu acho tão interessante que Jesus podia curá-lo só com uma palavra, certo? Curou a tantos, só com uma palavra, até à distância. Mas diz que Jesus tocou-lhe. O que para nós parece uma banalidade, mas naquele tempo não se podia tocar num leproso, por várias razões religiosas, de saúde, porque imaginava-se que tocar num leproso, e é até verdade cientificamente, podia transmitir a lepra para o outro. Mas isso não acontecia com Jesus. Não era a lepra, a doença do outro que passava para ele. Era a contracultura que havia em Jesus que ia passar para o leproso. Então ele tocou-lhe, ele abraçou-lhe e disse, olha, se limpo. E tu tens essa função, eu tenho essa função. Tenho essa função de passar essa contracultura para com aqueles que estão à nossa volta. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode. Vocês são a luz do mundo. Eu fiquei mesmo feliz quando vi no vosso programa que à tarde há um tempo de evangelismo. Incrível. Incrível. Os meus parabéns. Os meus parabéns. Porque a luz não se pode esconder aqui na casa de oração. Não é aqui que a luz brilha. Não é na casa de oração que a luz brilha. Não é. Não é. Porque ser luz na cidade é sair da casa, é sair do espaço, é sair da luz escondida. Então nós estamos a ser contra a cultura. Porquê? Porque estamos a levar luz, estamos a levar luz, estamos a levar luz. Mais duas coisas interessantes sobre Jesus. Uma outra coisa que é ser contra a cultura, completamente contra a cultura, é que diz que Jesus nunca buscou o poder nem a glória humana. O padrão da nossa sociedade é exatamente o contrário. Quem é que aqui gostava de ser chefe? Lá no trabalho, na escola. Quem é que está a estudar para ser chefe? Ninguém. Algum de vocês está a estudar para ser escravo, a funcionário só dos outros? Quem é que gostava de ser o líder da Microsoft ou da Tesla? Dava jeitinho, não dava? Termos um Teslazinho. Quem é que gostava? Ninguém. Aldrabões. Eu não sei, o Euromilhões saiu ontem, não sei. Quem é que gostava de receber os 125 milhões de Euromilhões de ontem? Porquê? Porque nós gostamos de liderar, gostamos de estar numa posição de conforto,
Uma posição de autoridade. Olha, o pastor Nuno só quer o dízimo. É humilde ele, é humilde, é humilde, é humilde. Olha, tu ficas com o dízimo, eu fico com 1% do dízimo, já coisa... Não, eu fico com o dízimo do dízimo, já não era mau. Já não era mau. Porquê? Nós gostamos de liderar. Nós ambicionamos a glória. E não há nada mal nisso, não é isso que eu estou a dizer. Mas ser contra a cultura é não ter isso como propósito, como sonho da nossa vida, como objetivo da nossa vida. E se Deus nos der essa posição, que seja para servir de contra a cultura, que seja para servir contra a cultura. Veja o que é que Jesus diz. Ele não procura a minha glória. Há quem a busque, mas eu não procuro, eu não preciso procurar. Jesus estava completamente resolvido com Ele mesmo. Jesus estava resolvido com Ele mesmo. Ele tinha uma autoestima lá no alto. Ele estava tranquilo porque ele sabia quem era. Ele sabia quem era. E às vezes nós vamos atrás da pressão do grupo, vamos atrás daqueles que estão na moda, por causa da nossa dificuldade com a nossa identidade. Mas Jesus sabia quem era. Disse, eu não preciso buscar a minha glória, eu não preciso disso. Disse, eu tinha lá no céu. Eu tinha isso tudo. Não é isso que me move, não é o poder, não é a glória humana que me move, de forma alguma. Diz que o diabo levou a um topo do monte e diz, olha, está aqui os reinos da terra, está aqui a glória do mundo, está aqui o poder todo, eu dou-te tudo isto se prostrares-me e adorares. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e não darás culto ao outro, só a Ele prestarás culto. Qual é o nosso preço? Agora parem um bocadinho e reflitam comigo. Qual é o nosso preço? Qual é o preço? Que nós estamos prontos a ser vendidos por alguma coisa para perder a nossa identidade. Agora estou a falar muito a sério, não é? É violento. Porquê que nós vendemos a nossa identidade? A Jesus foi oferecido tudo e Ele disse nem pensar. A minha identidade não me permite tal coisa, porque só Deus é digno da adoração, só Deus é digno do serviço, só Deus é digno da minha vida. E nós? Porquê é que nós trocamos a nossa identidade por aquilo que nos oferecem, ou por aquilo que nós estamos à procura, que estamos em busca? Sabendo Jesus que estavam para vir fazê-lo rei, diz que retirou-se sozinho para o monte. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim, não é isso que eu quero. Rei eu já sou, mas não é disso que eu preciso. Não é disso que eu preciso. E o que é que ele vai dizer aos seus discípulos? O maior dentre vós será o vosso servo. E quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é contra a cultura. E Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Quando nós nos humilhamos para servir o outro, não é para ser tapete do outro. Não é disso que estamos a falar. Isso não é ser contra a cultura. Nós sabemos qual é a nossa identidade, nós sabemos quem somos e percebemos que a minha identidade, a vossa identidade, não está simplesmente nos elogios ou no lugar de autoridade e de posição que possamos ter, não. Isso pode ser uma função à qual Deus nos leva, mas a minha identidade não está nisso. Existe alguém que me dá a minha identidade. E uma última ideia, em que Jesus é contra a cultura, absolutamente contra a cultura, é que a Bíblia diz que Ele deu a vida por quem? Vamos lá, trabalhar aqui um bocadinho todos juntos. Jesus deu a vida por quem? Vocês vão lá dizer por mim, por nós, aleluia. Nós estamos todos bonitinhos, temos umas camisolas bonitas, um sorriso bonito, Ele deu a vida por nós. Na realidade, o princípio bíblico diz-nos que Ele deu a vida pelos seus inimigos. Parem lá agora aí e pensem. Ele deu a vida por quem? Imaginem lá o camarada lá na escola, que é aquele que vocês gostam menos. Alguns estão dizendo, não, pastor, eu sou santo, não tem lá ninguém na escola de quem eu não gosto, eles são todos bonzinhos, maravilhosos. Não, vá lá. Pensem lá naquele que é aquele que mais vos irrita, que mais vos tira do sério, lá na faculdade, lá na vizinhança, lá na família, lá no trabalho, aquele que é o pior dos piores. O que é ser contra a cultura? Digam lá, diz, filha. E o que é que significa amar esse? Porque é fácil nós falarmos, amar esse. O que é que significa amar esse? Servi-lo? Suprir as necessidades dele?
a ir ao encontro dele. É desafiador, não é? Mas na realidade é isso que Jesus nos vai ensinar o que é ser contra a cultura. Ele morreu pelos seus inimigos. Jesus diz, a Bíblia diz, Paulo escreve, mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos. Sendo nós ainda inimigos. Vou dar assim um exemplo extremo. Está a gravar, mas vocês depois tenham cuidado onde é que isto vai chegar, está bem? Imaginem que o Putin vai parar ao hospital a precisar de um transplante de rins, não morre daqui a 1 hora. E alguns de vocês estão a dizer, aleluia, assim seja. Cuidado, que isto não é ser contra a cultura. Sabem quem é o único compatível com o Putin? Imaginem lá. Eu não vou ser mais radical ainda. O Zelensky. O que acham? O único que é compatível. O único. O que é ser contra a cultura? Deus, obrigado, respondeste à minha oração. Ele vai morrer, a guerra vai acabar, tranquilo, vamos ser livres. É isso que é ser contra a cultura? Contra a cultura é dizer, ok, eu estou aqui, eu vou dar uma parte do meu rim para ele ser salvo. Mas ouçam, sem garantias que quando o outro for salvo vai mudar de atitude. É violento. Sem garantias que o outro, quando for salvo, vai acabar com a guerra. Sem garantias que o outro, for salvo, vai nos amar a nós. Isso é avassalador. Mas é isso que Jesus está a fazer por nós. Porque diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Vejam, Ele amou mesmo esta rapaziada que vocês conhecem, que está lá fora, que não quer nada com Deus. E que faz estas coisas loucas que nós vemos ir pelo mundo. Ele amou. Quando Ele não morreu só por ti por seres bonito. Ele não morreu só por ti por seres simpático. Ele não morreu só por ti, não morreu só aqui pela juventude da Assembleia de Deus de Benfica, que é a melhor no mundo. Aleluia. Vocês agora não foram contra a cultura. Porque se fossem contra a cultura, dizer não. Por menos Algés está ao nosso nível. Aleluia, glória a Deus. Não. Jesus morreu por quem? Pelos inimigos. Sim, por ti também eras inimigo, sabias? Eu era inimigo. E Ele morreu por nos amar a nós. Ele morreu por nos amar a nós. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, escutem bem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quem é que aqui diz que é filho de Deus? Se alguém não é, a gente vai orar por ti para que tu sejas. Mas vejam qual é o padrão. Como é que nós nos identificamos? Como é que as pessoas sabem que nós somos filhos de Deus? Qual é a nossa identidade? Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E eu garanto-vos que é mesmo contracultural. Vocês orarem por alguém que vos fez mal, por alguém que vos feriu, por alguém que não gosta de vocês. É incrível, mas é isto que Jesus está a dizer. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, diz a Escritura. Ser contra a cultura. Então Jesus é o nosso exemplo. O que é que nós procuramos ver rapidamente? A ver se a vossa memória está boa. Qual é o exemplo de Jesus de contra a cultura? Primeiro, Ele amou o mundo sem ser moldado pelo mundo. Podemos amar, podemos estar, podemos abraçar, podemos cuidar, sem deixarmos ser moldados. Segundo, Ele serviu em lugar de ser servido, ou procurar ser servido. Isto é contra a cultura. Terceiro, Ele amou os improváveis. Quem é que está disposto a amar os improváveis? Tens de começar hoje a amar os improváveis. Ele não buscou a sua glória, Ele deu a vida pelos inimigos. Vamos concluir. Vamos concluir com a vossa ajuda. O que é que significa, na vida prática, aplicar isto de não ser do mundo? Como é que tu e eu, na nossa vida prática, podemos aplicar isto de não ser do mundo? Como é que acham? Vamos começar por aqui. Nas redes sociais. Aqui alguém tem redes sociais, Instagram, TikTok não dá para mim, que diz que eles lá dançam muito e eu não consigo, não é? Quem é redes sociais? Como é que a gente nas redes sociais podemos não ser do mundo, que era a meditação desta manhã? Digam lá.
Não te ouvi, mas devia ser alguma coisa boa. Não se fazer as dancinhas, aleluia. Ou por menos quando dançarem, dancem para o Senhor. Como é que acham? Diz. Guardando o corpo, por exemplo. Não exibindo excessivamente. Mas não é aí que eu queria chegar. Vocês estão aí? Digam. Ouçam. Ser contra a cultura, vou simplificar, é escolher edificar em vez de criticar. Para ser o mais simples possível. E engloba tudo aquilo que vocês estão a dizer. Escolher ser contra a cultura é, eu vou usar as minhas redes sociais, não é para maltratar o outro, não é para destruir o outro, não é para criticar, não é para ofender. Eu sei, alguns às vezes mereciam levar umas respostas simpáticas, mas eu sou contra a cultura. E o que é que eu escolho? Eu escolho usar aquilo que deve refletir-me para edificar e não para destruir. Sei lá, na nossa escola, na nossa faculdade, como é que eu posso viver este padrão de não ser do mundo? Digam lá, o que é que acham? Lá na escola, na faculdade, como é que eu posso viver o padrão no trabalho de não ser do mundo? O que é que isso significa lá na nossa vida? Ninguém, calaram-se todos. Da próxima vez vou trazer uns testes e assim eles respondem às perguntas e tal. Não vem ninguém, não vem ninguém. O que é que acham? Lá na escola, como é que eu posso ser contra a cultura? Ouçam, é a coragem de ser diferente. Quando todos dizem que é normal fazer determinadas coisas, quando todos dizem que é normal nós fazermos determinadas escolhas, quando todos dizem que é normal acreditarmos em determinadas coisas, quando todos dizem que é normal pecar, é normal dizer, é normal fazer, já não ouviram isso tantas vezes? Todos fazem. O que é ser contra a cultura? O que é não ser do mundo? É ter a coragem de ser diferente. Ter a coragem de ser diferente. É muito fácil. Agora não é tão fácil depois como é que ele jogou ontem. Vou estragar aqui um bocadinho as cadeiras. É muito fácil eu subir para a cadeira e dizer o Cristiano Ronaldo é o maior. Já está, claro. Já foi. Difícil é eu subir para a cadeira e dizer Jesus salvou a minha vida. É ou não é? Porque isto é contra a cultura. Já estraguei aqui as luzes e as câmaras, peço perdão. Já vou voltar para o lugar da santidade. O que acham? Isso é ser contra a cultura. E isso é viver na prática o que Jesus ensinou. Porque vejam que Jesus não se escondeu, ele não viveu o Evangelho escondido, ele viveu na contracultura. Nos nossos relacionamentos. Como é que eu posso não ser do mundo dos nossos relacionamentos? Jesus mostrou amor puro e não amor de interesse. Dê-me 30 segundos. Um amor puro e não amor de interesse. Se alguém te diz que te ama muito e que tu só mostras que amas se fizeres aquilo que ele tem interesse em receber, isso não é amor. Isso é outra coisa qualquer. Estão a perceber ou preciso ser mais claro? Quando diz, eu amo-te muito, mas tu tens que mostrar que me amas, fizeres isto, aquilo. Cuidado. Isso não é amor puro. Isso é amor em terceiro. Amar como ele é viver sem máscaras e é muito difícil. O que é ser contra a cultura, não ser do mundo na igreja? O que é que isso significa na igreja? Agora é mais difícil. O que é que significa na igreja não ser do mundo? Olha, contra a cultura é servir quando ninguém vê. Contra a cultura na igreja. Aqui em Benfica isto nunca acontece, mas já me chegaram alguns que dizem assim, pastor, eu gostava muito de servir. Ok, amém, aleluia, diz lá, o que é que podes servir? Eu gosto muito de pregar. Oh, amigo, também eu. Mas eu demorei muitos anos a poder chegar aqui, não é? É preciso fazer um percurso. O que é ser contra a cultura na igreja? E não estou a dizer que não deves desejar gostar de pregar. Eu espero que hajam aqui muitos pregadores que se possam levantar. Mas é servir quando ninguém vê. É orar quando ninguém aplaude. É perdoar quando dói. Pode ser o saco de lixo. Não sei se hoje já é lixo para despejar, mas já temos um voluntário. Amém. Estão a ver? Ser contra a cultura. Amar quando ninguém vê. Servir quando ninguém vê. Orar quando ninguém aplaude. Perdoar quando dói. Isto não é visível.
mas é na igreja não ser do mundo. Vou-vos deixar uma palavra, uma frase, o Pedro vai nos ajudar, ou alguém, e nós vamos aplicar isto em oração. Contra a cultura, não ser do mundo. Vejam, não ser do mundo não significa fugir do mundo. Eu, quando era mais miúdo, e o Nuno também, a gente cresceu na mesma igreja, havia uma ideia que não ser do mundo significava fugir do mundo. Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes. Ainda por cima a gente gostava tanto de jogar futebol, e não podes. Não ser do mundo não significa fugir do mundo. Significa influenciá-lo pela luz de Cristo que há em nós. Eu posso ser um jogador de futebol diferente dos outros. Eu posso ser um ator diferente dos outros. Eu posso ser um músico diferente dos outros. Eu posso ser um cantor diferente dos outros. Esta agora é mais difícil. Eu posso ser um político diferente dos outros. Vocês concordam comigo? É mais difícil. Porque o poder corrompe-nos. Eu posso ser. Não é fugir, não é sair, mas influenciar pela luz de Cristo. Alguém diz amém? Os jovens não gostam muito de dizer amém. Alguém diz amém? Será que podemos orar? Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Eu espero não ter sido muito cansativo e que vocês tenham percebido aquilo que eu queria partilhar com vocês. Vocês foram corajosos. Fecha os teus olhos e pensa naquilo que falámos. No que é que Deus quer que tu mudes. E acima de tudo, no que é que tu podes fazer por aqueles que te rodeiam? Como é que tu podes ser contra a cultura? Como é que tu podes ser contra a cultura na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, na tua família? Como é que podes ser contra a cultura na igreja? Como é que tu podes não ser do mundo nesses lugares todos? O que é que Deus te desafia a fazer? O que é que Deus te desafia a mudar? Talvez em alguns momentos não tens resistido à pressão dos pares, à pressão daquilo que desejam de ti. É um bom momento para pedir perdão e para dizer: Senhor, ajuda-me. Tu és o meu modelo, tu és o meu padrão. Eu não me quero deixar moldar pelo princípio da sociedade, mas eu quero deixar-me moldar por ti, Jesus. Podemos orar juntos? Senhor, fomos expostos à tua palavra. E o teu Espírito é aquele que está entre nós. E eu oro a ti no nome de Jesus, que nos ajudes a sermos mais parecidos contigo. Ontem aprendemos que ser parecido contigo é viver o Evangelho. Hoje entendemos que o Evangelho és tu, Jesus. E nós queremos ser moldados por ti, queremos viver contigo, queremos viver como tu viveste, Senhor. Os desafios são grandes. Ajuda-nos a amar aqueles que talvez nos tenham magoado e ferido, a perdoá-los. Ajuda-nos a entender que nós somos a luz na cidade e que nós não podemos esconder a nossa luz. Ajuda-nos a entender que tu nos chamaste para servir. Ajuda-nos a entender que a glória e o poder não é a nossa prioridade, mas tu és. Ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos e locais da nossa vida, a sermos instrumentos para que a tua glória e a tua pessoa seja visível. E nesta manhã pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, pelas nossas falhas. Eu oro a ti no nome de Jesus, por cada jovem, cada adolescente nesta manhã, que verdadeiramente Jesus seja o nosso modelo, que Jesus seja o nosso alvo. Ajuda a cada um de nós, no teu nome. Meu coração te dou, minha atenção te dou. Adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor.
sacrifício de dor, pois digno és, Senhor. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim, por amor se entregou. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim, por amor se entregou. Se entregou, por amor se entregou, se entregou, por amor se entregou. Amém. Vocês podem se sentar. Alguém sabe o que é o The Four? O silêncio ninguém sabe. Não, eu vi aqui um fixe, por isso alguém sabe o que é o The Four. Eu vou convidar a Sara. Onde é que está a Sara? Sara vai-se explicar o que é o The Four. Força, força. Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me? Ok. Boa. Eu, apesar de isto ser aqui um pequeno à parte, um pequeno à parte à mensagem, não é? Aquilo que vocês estão aqui a fazer hoje com o pastor Samuel, eu não queria que vocês deixassem que neste momento vocês desligassem as vossas antenas e pensassem que Deus não vai falar convosco nesta parte e que é apenas um espaço publicitário, está bem? Se calhar é melhor aqui. Não, eu gosto mais aqui. Ok. Então, eu nestes 5 minutos, e vou pôr os 5 minutos a contar agora, está bem? Que me deram. Joana, está bem? Está combinado, 5 minutos. Eu queria partilhar com vocês o porquê de eu estar aqui hoje, pode ser? E nestes 5 minutos, de uma forma muito breve, muito rápida, eu tinha que só escolher aquilo que era importante falar. E aquilo que eu gostava de falar com vocês hoje é que eu estou aqui hoje porque alguém um dia falou de Jesus ao meu pai e à minha avó. E o meu pai e a minha avó, em certa altura das suas vidas, tiveram uma fase complicada. A minha avó criou o meu pai sozinha, e uma pessoa que trabalhava na casa deles, uma senhora que limpava lá, um dia, outro dia, começou a falar com eles sobre Jesus e começou a insistir de tal forma com eles para irem à igreja que eles, um bocadinho por boa educação e por simpatia, tiveram que ir. E foram, e começaram a ir, e gostaram. E é verdade que, ainda que o meu pai e a minha avó hoje não estejam nos caminhos de Deus, foi essa semente que foi colocada que permitiu Deus usar o meu pai para um dia dizer: olha, não correu bem comigo, mas eu quero que a minha filha siga isto porque eu sei que é o melhor, que é a melhor mensagem, que é a melhor forma dela passar a sua vida, da sua adolescência, dela crescer, é na igreja. Okay? Então, porque alguém, no seu contexto de trabalho, de uma forma muito simples, não foi um evangelista que pregou o evangelho à minha avó e ao meu pai, não foi um pastor, foi uma senhora da limpeza, foi uma senhora que estava a trabalhar na casa e que, assim, à semelhança, e faz-me lembrar muito a história daquela menina judia que nós vemos no Antigo Testamento. Talvez alguns de vocês conhecem, se não conhecerem, por favor, leiam essa história porque é encantadora. Uma pessoa de uma forma simples, no seu contexto, na sua vida normalíssima, ajudou duas pessoas a conhecerem o Evangelho, a conhecer a Deus. E hoje em dia, glória a Deus por essa senhora que eu nunca conheci, não sei o nome, nunca vi uma foto dela. Eu hoje chamo-me Sara, né, como o Pedro já disse, eu sou missionária a tempo inteiro de uma organização cristã chamada AGA Portugal. Trabalho com esta ferramenta evangelística chamada Os 4 Pontos. Então, era isso que eu queria desafiar vocês a fazerem na vossa vida. Eu queria pedir se pudessem pôr a projeção, por favor.
Então, eu trabalho com esta ferramenta, os 4 pontos. O Pedro perguntou quem é que conhecia. Eu gostava de saber quem é que conhece esta ferramenta. Talvez alguns conheçam. Ok, boa. Ótimo. Então, não terão problema em vir aqui dizer o que é que os 4 pontos querem dizer, correto? Não têm problema de vir aqui? Querem vir aqui? Dizer o que é que os 4 pontos significam? Ok, boa. Não, então anda. Agora olha. Então, aquilo eram, portanto, 4 pontos. O primeiro é Deus me amou. Portanto, Deus me amou. O segundo, não me estou a lembrar. Era a divisão. Ok, é isso. A divisão entre nós e o mundo. Portanto, aqui o contracorrente faz todo o sentido. Depois a cruz é que realmente Cristo morreu por nós. E depois o ponto de interrogação era se nós queríamos que essa pessoa também que era essa pessoa que nós decidíssemos tomar essa decisão para a nossa vida, não é? Era mais ou menos isto, não era? Mais ou menos. Obrigada. Como é que te chamas? Desculpa? Rodrigo. Muitos parabéns ao Rodrigo, podem bater umas palmas. A ousadia do Rodrigo vai ser recompensada se ele vier à nossa banca e pode vir buscar uma pulseira para ele partilhar o Evangelho com a pulseira, ok? Portanto, sejam ousados que essa ousadia é recompensada de uma forma ou de outra. Então, podem passar, por favor. Deus usa pessoas simples, ok? E hoje vocês vão sair à rua e quem é que aqui, se Deus quiser, não é? E já ouvi hoje dizer que não vai chover, que Deus vai abrir os céus e acho que já está a acontecer. Okay? Quem é que hoje vai sair à rua para partilhar o Evangelho? Estou a ver aqui, muita gente não está a levantar a mão. Malta, então, mesmo não vão à rua para partilhar, estão a perder a melhor parte da conferência. Ok? Estão a perder a melhor parte da conferência. Então, espero que estas minhas palavras também, que Deus toque no vosso coração para mudar, porque assim, se tudo aquilo que nós estamos a aprender e não aplicarmos e não formos mesmo contra a corrente, vai para o lixo, ok? Então, Deus quer usar pessoas simples como nós, ok? E podem passar. Quem é que pode ler esta passagem, assim com uma voz forte, que não seja como eu que precisa de microfone para ser ouvida? Podes ler, pode ler. Pode ser. Sim. Estão sempre preparados para responder a tudo aquilo que vos pedir razão de esperança, da esperança que há em vós. 1 Pedro 3. Ok. Uma das formas de estarmos preparados de uma maneira muito simples é usar os da fora. Por exemplo, o Rodrigo não se lembrava muito bem como é que eram os da forma, não tem problema, porque se nós tivermos esta cábula, e é uma cábula que nós podemos ter esta no nosso braço, de como é que podemos partilhar a nossa fé. Okay? E aquilo que eu vos queria deixar o desafio hoje, era aí, podem passar mais um slide, por favor, era de que vocês possam viver o estilo de vida cristão 24/7, 365 dias por ano. Isto inclui, como o pastor Samuel Martins estava a falar, os dias que estamos na escola, os dias em que temos exame, os dias em que estamos chateados, os dias em que estamos tristes, que nós, todos esses dias, nós possamos estar disponíveis e ser usados nas mãos de Deus para ser alguém que partilha a sua fé. E assim como esta senhora, cujo nome eu ainda hoje não sei, nós não sabemos se vamos falar de Jesus a alguém que um dia vai ser, por exemplo, o próximo Billy Graham. Não é? Vocês, não sei se conhecem a história do Billy Graham, não é? Que alguém escolheu falar com eles, não é? E são pessoas simples que nós podemos falar e podemos também ser usados como pessoas simples que somos. Então eu queria desafiar-vos, podem passar, desculpem, a passarem na nossa banca. Têm o QR Code aí que tem todas as nossas informações, todos os nossos contactos. E, acima de tudo, venham falar comigo, venham fazer perguntas, porque o nosso objetivo é ajudar-vos a poder partilhar o Evangelho e a poder, de uma forma simples e de uma forma que seja relevante também para a nossa sociedade, ajudar-vos a cumprir a grande missão que é de todos, não é só das associações, dos pastores, das igrejas, é de cada cristão. Ok, e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje e queria também terminar, se me permitirem orando. Posso explicar? Ok, então mas vou orar agora primeiro, ok? Quem quiser acompanhar-me nesta oração pelo tempo de evangelismo, ok?
Então, olhem, se quiserem podemos nos levantar um bocadinho. Sim? Ok. Então, Deus, obrigada por esta oportunidade de podermos sair hoje à rua. Senhor, obrigada pela liberdade que temos, Deus, para compartilhar o Evangelho. Deus, porque não temos que estar escondidos, segundo as leis do nosso país, com tantos outros irmãos, Deus, e podemos ter liberdade de sair e de partilhar. Deus, eu te peço por cada um de nós, Deus, dá ousadia a cada um de nós e coloca no nosso coração, Deus, e no dos nossos irmãos que nos estão aqui nesta manhã, de vir logo à tarde. Deus, retira os obstáculos, Deus, retira alguma coisa que possa acontecer, algum incidente, Deus, e guarda-nos, protege-nos, Senhor, para que bem logo estejamos prontos aqui, todos para sair e para falar do Teu amor. Senhor, capacita-nos, dá-nos as palavras certas, Deus, e traz as pessoas que precisam de ouvir a Tua mensagem, Deus, ali ao local onde vamos estar, Deus, ajuda-nos, Deus, a ter sabedoria nas conversas que vamos ter, Senhor, e acima de tudo ajuda-nos a amar aqueles que ali vão estar, Deus, a demonstrar o Teu amor, a demonstrar aquilo que Tu fizeste por nós, Deus, a Tua bondade, Deus, ajuda-nos a sair com um sorriso, Deus, com os braços abertos, Deus, para amar aqueles que ali vão estar. Deus, dá-nos ousadia, Deus, para que possamos aceitar este desafio, Deus, e que não seja algo que fica apenas no dia de hoje e não é apenas um evento, Deus, mas que possa ser algo que é o nosso dia-a-dia, é falar de Ti àqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ok. Quer explicar outra vez os pontos? Ok. Então podem voltar ao primeiro slide. Ok. Então, os 4 pontos chamam-se 4 pontos porque são 4 pontos, ok? E eles vêm daquilo que são chamadas as 4 leis espirituais. Alguém já ouviu falar das 4 leis espirituais? Certamente não, porque é uma coisa muito antiga, é uma coisa já da malta. Quem criou os 4 leis espirituais já faleceu, entretanto, portanto já não é para nós. Então, mas a verdade que está ali é uma verdade que se aplica hoje, não é? Porque os 4 pontos são o que se vocês tiverem que responder a alguém o que é que são os 4 pontos, o que é essa pulseira que tu tens aí, o que é que vocês diriam? Que é a pulseira que... O que é que diz? Dizem que é os 4 pontos ou dizem que é outra coisa? Por exemplo, qual é que é a mensagem da pulseira? A mensagem da salvação? Podemos dizer, por exemplo, que é o Evangelho, que é a Bíblia, resumida em 4. O plano de Deus para a humanidade, ok? Podemos dizer que é a maior história de amor alguma vez conhecida, ok? Podemos dizer que é a minha história, ok? É a minha história, foi aquilo que Deus fez na minha vida. Ou podemos dizer que é um desafio para ti, ok? Mas a verdade é que a mensagem que está ali simplificada é o Evangelho. Não é nada de novo, não é uma invenção, não. Simplesmente é aquilo que está na Bíblia comprimido em 4 símbolos, que é para nós nos lembrarmos e para nós também podermos explicar de forma fácil a qualquer pessoa. Okay? Então, mesmo que vocês não tenham a pulseira, quando vocês podem ter a pulseira, obviamente, e é uma coisa que chama a atenção e que as pessoas podem perguntar e perguntam qual é que é o significado, mas mesmo que vocês não tenham, vocês podem usar esta mnemónica, esta cábula mesmo, para se lembrar do que é essencial falar a alguém que não conhece Jesus. Okay? Podem introduzir isto numa conversa, podem, se quiserem escrever uma mensagem a uma pessoa, falar a alguém de Jesus, de que forma for, se vocês tiverem que falar do Evangelho e do plano de Deus para a humanidade, estes são os 4 pontos que vocês podem usar. Okay? Primeiro, é o coração, que quer dizer Deus ama-te. Okay? Vamos dizer Deus ama-te, okay? Ou Deus ama-nos. Okay? Para não dizermos Deus ama-me, tu pecaste, Jesus morreu por mim, tu precisas decidir viver para Deus. Okay? Não sei se fui clara, acho que não, não é? Ou seja, tudo o que é bom é para mim, mas tu é que pecaste. Não, nós pecamos, ok? Tu pecaste, eu pequei, nós pecamos. Então, Deus ama-me, Deus ama-te, Deus ama-nos a todos nós, ok? E quais é que são as evidências que nós vemos desse amor de Deus? Coisas que nós podemos dizer aqui neste ponto. Coisas que nós vemos que Deus ama todas as pessoas do mundo. Falem alto, falem alto. Como é que nós sabemos que Deus nos amou? Deus criou-nos, ok? Uma graça que é estendida a toda a gente. Deus criou-nos, Deus fez-nos
bonitos, amém, ok? Deu-nos um mundo, ok? Com um sistema que dá chuva aos bons, dá chuva aos maus, ok? Nós fomos criados num ambiente bom, ok? Só que aconteceu um evento na história, não é? E acontece na vida de cada um de nós, que é o pecado, ok? E eu explico assim às crianças e explico assim também para mim mesma, porque eu acho que é a forma muito clara de ver ali o símbolo do pecado, que é o pontinho de cima é Deus, a linha é o pecado e cá em baixo estamos nós, ok? Havia uma relação perfeita de Deus com a humanidade, só que houve aqui alguma coisa que veio destabilizar isso, e isso foi o pecado. E aí é muito fácil nós falarmos como é que nós vemos o pecado no nosso mundo. Os nossos erros, as nossas falhas e mesmo no mundo. Como é que nós vemos a influência do pecado no mundo? Ok? Isso é o mais fácil, não é? Okay? Toda a gente se identifica com isto. Existe o pecado no mundo, existe também o pecado dentro de nós e de cada um de nós. E aí temos certeza na Bíblia que todos pecaram, ok? Por isso podem mesmo dizer, olha, não estou-te a dizer isto porque tu és especialmente pecador. Não, todos nós pecamos, todos nós precisamos de Deus. E entra o ponto que o cristão identifica logo, não é? Que é ali a cruz, ok? Então, na cruz nós dizemos que Jesus morreu por nós, morreu por ti, ok? Jesus quer tirar aquele tracinho ali e quer daquela divisão fazer uma união, fazer a cruz, ok? Voltar a restabelecer, não é? E o que é que nós temos em Cristo? O que é que nós podemos dizer às pessoas que nós temos em Cristo? Temos paz, mais. O que é que temos em Cristo? Felicidade, mais. Estás a faltar aqui coisas antes disso. Vida eterna, perdão, ok? Temos restabelecido a nossa comunhão com Deus. O que é que temos mais? O que é que Jesus fez na tua vida? O propósito, ok? Deus tem um propósito para a nossa vida. Mais? Vocês têm alguma coisa? Uma vida nova, ok? E uma vida nova que se estende até à eternidade, ok? E o ponto de interrogação. Depois, certamente, e eu garanto-vos que se alguém ouvir isto pela primeira vez ou não estiver habituado com esta mensagem vai causar um impacto naquela pessoa. Okay? Imaginam que vocês nunca tinham ouvido o Evangelho e saber que havia um Deus que vos ama, mas que vocês fizeram alguma coisa que quebrou a vossa relação com Ele, mas mesmo assim Ele veio atrás de vocês e Ele quer ter um relacionamento com vocês. Okay? E isto vai causar uma pergunta, vai causar uma dúvida. E vocês podem fazer o convite à pessoa conforme a fase em que ela esteja. Vocês podem simplesmente dizer, olha, a minha pergunta para ti agora é, o que é que tu achas desta mensagem? Faz sentido para ti? A pergunta pode ser, queres que eu ore por ti? A pergunta pode ser, queres receber Jesus agora ou ouviste esta mensagem, queres receber Jesus? Okay? Tem a ver com a decisão, tem a ver com aquilo que nós vamos apresentar a Deus, vamos dar como resposta a Deus diante deste desafio maravilhoso que Ele nos fez. Okay? Okay. Então, agora, eu gostava de ensinar-vos de uma forma muito rápida a vocês partilharem o vosso testemunho através dos 4 pontos, ok? Quem é que quer vir corajoso? E já sabem que os corajosos são abençoados e são recompensados. Okay. Olhem, vou-vos dizer uma coisa. Se vocês... É bom praticarem aqui, ok? Porque lá fora temos que praticar aqui dentro, ok? Como é que te chamas? Miriam. Ok, Miriam, então. Vamos usar os 4 pontos para te ajudar a fazer a expressar o teu testemunho de uma forma mais fluida, mais clara e para tu também te lembrares, ok? Então, vais falar do amor, não é? O amor seria, no nosso testemunho pessoal, como é que nós vemos o amor de Deus na nossa vida ainda antes de sermos salvos, de o conhecermos pessoalmente, ok? Podes explicar agora isso, 2 ou 3 frases. Sim, é modo entrevista. Como é que tu vês o amor de Deus na tua vida, ou como é que vias o amor de Deus na tua vida antes mesmo de Ele te conhecer, de tu o conheceres a Ele? Pois eu... o meu testemunho é que desde criança... Não. Deixa eu responder esta pergunta, depois é mais fácil. Eu nasci num berço cristão, por isso não conheci Deus por testemunhos ou por... Pronto. Então seria, como é que a Miriam viu o amor de Deus na vida dela antes mesmo dela? Os pais que passaram um testemunho para mim, sim. Okay. Boa. Então, primeiro ponto, está respondido, ok?
Segundo ponto, quando é que tu viste a necessidade de te reconciliares com Deus? Quando é que tu tiveste consciência do teu pecado e viste a necessidade de te reconciliares com Deus? Eu acho que vai muito pela parte da contracorrente, porque quando estava na faculdade tentava sempre não separar-me do mundo, da faculdade, mas sim mostrar quem é que eu era, e sempre convicta com os meus pensamentos, apesar de, pronto, porque dependendo da área que nós estamos, mas como a minha área é a saúde, às vezes é sempre contraditória a pessoa acreditar em Deus e na criação através de Deus e não pela ciência. Então foi nesse impacto de querer ser contracorrente durante a faculdade. Então, quando tu te viste diante de uma realidade que era diferente da tua, que era diferente da realidade da igreja, tu tiveste a necessidade de assumir, não, olha, isto é para mim, eu também tenho os meus erros, eu também tenho os meus pecados e eu preciso de entregar a minha vida a Deus. Não consigo ser luz se não tiver Jesus na minha vida. Ok, e agora no final, falas um bocadinho sobre o teu encontro com Jesus, que acho que já falaste, e depois o ponto de interrogação, como é que a tua vida mudou de estar na igreja e ouvires o Evangelho para depois Jesus, ou seja, a cruz, o encontro com Jesus, e depois terminas com qual é que foi a diferença que a cruz fez na tua vida em relação a simplesmente estares na igreja e vires todos os domingos. Pois, eu acho que a cruz em mim foi o facto de largar o pecado, que apesar de não andarmos sempre contra a corrente, acabamos por às vezes não, de pecarmos mesmo, é de renegar mesmo o nosso pecado e aceitar a cruz e Deus como nosso Salvador. E é isso. Ok, então, e qual é que foi a diferença, alguma coisa que possas dizer no teu dia-a-dia que fez diferença Jesus ter entrado? O que é que mudou em ti? O que é que mudou em mim? Uhum. Não sei. Ok. Mas sim, a libertação, o facto de estar liberta do pecado, eu acho que é isso. Só isso já isso muda bastante a nossa vida. Ok, boa. Quem é que quer dar aqui uma salva de palmas à Miriam? Obrigada. Ok, então aquilo que fizemos é um exercício muito simples, está bem? Mas vocês podem usar também os da fora para se lembrarem de como dar o vosso testemunho pessoal. Ou seja, existe uma vida antes de Deus, em que vocês reconhecem, e acho que posso fazer aqui uma pequena sondagem. Mesmo antes de vocês fazerem o vosso compromisso real com Cristo, e antes dessa pergunta, quem é que aqui tem a certeza que tem Jesus no coração? Ok? Se vocês têm Jesus, vocês têm um testemunho, ok? Podem dizer amém, se vocês acreditam nisto? Ok. Mesmo que vocês tenham crescido na igreja, e obrigada Miriam por teres vindo, mesmo que vocês tenham crescido na igreja, mesmo que vocês tenham ouvido o Evangelho desde que vocês têm 2 dias, ok? E que a vossa mãe sempre vos cantou hinos para deitar e orava com vocês todas as noites, ok? Não importa. Se vocês têm Jesus hoje no coração e fizeram essa decisão, a fé é vossa, não é apenas a fé dos vossos pais, ok? Então, podemos compartilhar formas como nós já víamos Deus agir na nossa vida, ok? Então, o amor de Deus para nós, aplicado à nossa vida, como é que foi connosco, ok? O pecado, todos nós um dia tivemos de reconhecer que nós errávamos e nós precisávamos de Deus, certo? Ok? Vocês conseguem pensar em alguns exemplos na vossa cabeça disso? Ok, boa. Então, mas houve um dia que nós tivemos que tomar uma decisão, ok? Lembram-se também desse dia, como é que foi? Podem explicar à pessoa o que é que vocês fizeram, ok? Vocês oraram, vocês estavam no vosso quarto, como é que foi? Como é que foi a vossa experiência com Deus? E o ponto de interrogação, o que é que eu fiz, ok? O que é que eu fiz? Qual é que foi a decisão que eu tomei? Foi seguir Jesus? E qual é que foi o resultado disso, ok? Digam agora assim em voz alta, qual é que foi o resultado disso na vossa vida? Salvação, mas coisas práticas, por exemplo, paz, sentir paz no coração, mais felicidade, sentir, fazias isto e agora já não fazes, porquê? Porque Jesus está na tua vida, ok? Exemplos práticos. Foi claro? Ok? Então vamos dizer outra vez os 4 pontos para nós nos lembrarmos, está bem? Deus. Vamos dizer nos, está bem? Pode ser? Deus ama-nos. Nós. Jesus morreu por. E agora precisamos decidir viver para Deus.
eu sei que eu estou numa conferência de jovens, né? Eu também vim aqui eu sei que eu vim aqui também com um tom mais sério, né? E a mensagem também pediu isso, mas podemos agora dizer com um bocadinho mais de força para acordarmos, para começarmos a animar para o evangelismo, né? Porque também se nós formos para a rua, assim com cara de preferia estar em casa, não é? Ok, não somos muito acolhedores, não é? Para as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu espero ficar assim meio tonta com o vosso barulho aqui, está bem? Então, Deus, nós, Jesus morreu por nós e agora precisamos decidir ver para Deus, ok? Obrigada pela oportunidade e Deus vos abençoe muito. Muito obrigada, Sara. Podes sentar. Então, tudo o que é bom às vezes termina, não é? Estamos aqui no fim do dia da manhã de hoje. Tivemos um bom tempo ou não? E vamos todos ao evangelismo ou não? Boa, muito bem. Então, a nossa manhã está terminada. Às 3 nós vamos ter evangelismo porque Deus é bom e fechou as comportas do céu para o nosso evangelismo. Posso ouvir um amém ou um glória a Deus? É isso mesmo. Às 3 vamos ter o evangelismo. Temos este tempo livre para almoçarem. Temos aqui um ponto de encontro às 3. O Edilásio vai ter umas pequenas palavras para definirmos a estratégia, como é que vamos abordar as pessoas. Também já tivemos aqui a Sara que nos deu umas dicas espetaculares, não é? Podem almoçar aqui na igreja se quiserem, mas peço-vos uma coisa. Não mexam no que não é vosso. Estão ali umas bancas. Não mexam no que não é vosso, tanto nas bancas como na cozinha. Podem usar os talheres, os copos, pratos, mas lavem-nos e deixem-nos arrumados, está bem? Para depois termos tudo preparado para a noite. Estou-me a esquecer de mais alguma coisa? Durante a conferência temos sempre a sala de oração. Podem lá ter algum tempo de oração sozinhos ou convidar alguém para orar por vocês. Tem a liderança de jovens e a liderança da igreja sempre disponíveis para orar convosco também. E é tudo, certo? É possível terminarmos assim animados com uma boa música mais mexida ou não? É? Ok, para esta malta animar. Só para dizer que eu morei à porta do cemitério durante 27 anos. Bro, já vi funerais com mais alegria. Vocês estão mesmo sleeping. Mas se é para acabar com alegria temos de nos pôr em pé. Não vou cantar para o pessoal sentado. Quer dizer o quê? Esta já cantámos hoje. Vamos lá com alegria, malta. Ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar e no louvor ele ouve fé. Ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar e na adoração ele ouve fé. Oh, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha alma, despertai, canta ao Senhor, canta ao
poder na oração de um povo rendido diante de Deus. Desperta então do teu deitar, é tempo de adorar. Minha alma despertar, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Ao nosso orar, ao seu mover, caminho novo irá fazer. Cada promessa é sim, amém. E é certo que ao seu mover todo o inferno vai tremer. A glória a Deus, a glória ao Rei. Hey! Oh! Oh, vem o Rei da Glória já aqui. Hey! Oh! Prostrados aqui para o adorar. Hey! Oh! A Ele o louvor irá subir. Hey! Oh! Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, minha alma despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Está então terminado o nosso tempo, malta, obrigada. Bom almoço a todos e até às 3 da tarde.